E se eu lhe dissesse, meu querido amigo, minha querida amiga, que o milagre pelo qual você tem esperado a vida inteira jamais virá de fora? Que cada vez que você olha para o céu, para as circunstâncias, para outras pessoas, esperando que algo extraordinário aconteça a você, você está olhando na direção errada? Há algo que quero que você compreenda neste exato momento. Algo que pode mudar o rumo da sua existência com a mesma certeza com que o amanhecer dissolve a escuridão. O milagre que você busca não está escondido em algum lugar distante do universo, aguardando permissão divina para descer até você. Ele não está reservado para os escolhidos, para os santos, para aqueles que você acredita serem mais dignos. O milagre está dentro de você. Sempre esteve. Você é o milagre. Eu sei que isso pode soar estranho aos seus ouvidos, talvez até impossível. Afinal, você foi ensinado a esperar, ensinado a suplicar, ensinado a acreditar que os grandes mistérios da vida operam fora do seu alcance, controlados por forças que você não pode tocar, influenciar ou compreender. Mas essa crença, meu amigo, é a única barreira entre você e a transformação que anseia. A verdade que os antigos místicos conheciam, que os sábios sempre souberam e que a ciência da mente agora confirma, é esta: você não é um mendigo espiritual. Você é a própria fonte criadora. A consciência que habita dentro de você não está separada do poder que move as galáxias, que faz a semente brotar da terra, que cura feridas invisíveis enquanto você dorme. Essa consciência é o poder. E quando você reconhece isso, quando você declara com convicção: eu sou o meu milagre, algo profundo e irrevogável começa a acontecer. O subconsciente, esse servo fiel e incansável que opera dia e noite para executar suas ordens, ouve essa declaração. E ele não discute, não questiona, ele obedece. Ele começa imediatamente a reorganizar todas as forças invisíveis ao seu redor, todas as energias sutis que tecem a realidade, para refletir essa nova verdade que você acabou de imprimir nele. Pense por um momento na sua vida até agora. Quantas vezes você disse a si mesmo: eu preciso de um milagre? Quantas noites você passou esperando que algo mudasse, que alguém aparecesse, que uma porta se abrisse, que o universo finalmente olhasse para você e decidisse intervir? E quantas vezes essa espera trouxe apenas mais espera, mais frustração, mais sensação de abandono? Isso não aconteceu porque o universo não se importa. Não aconteceu porque você é indigno. Aconteceu porque você estava operando sob uma compreensão incompleta da lei. Você estava pedindo de fora o que só pode ser gerado de dentro. Você estava mendigando por aquilo que já carrega em si. Veja, meu amigo, a criação não funciona de cima para baixo. Ela funciona de dentro para fora. Tudo o que você vê ao seu redor, cada objeto, cada circunstância, cada pessoa que cruza seu caminho, é o reflexo externo de um padrão interno. Suas crenças mais profundas, aquelas que você nem sequer percebe que carrega, são os moldes invisíveis a partir dos quais sua vida é moldada. E se esses moldes estão marcados pela crença de que você está separado do milagre, de que você precisa esperar por ele, de que ele é algo alheio a você, então é exatamente isso que sua vida refletirá: separação, espera, falta. Mas quando você muda o molde, quando você compreende que a fonte do milagre não está lá fora, mas aqui dentro, pulsando no centro do seu ser, tudo muda. O milagre deixa de ser algo que você espera e se torna algo que você é. E quando você se torna o milagre, ele se manifesta ao seu redor com a mesma naturalidade com que uma árvore dá frutos ou o rio flui para o mar. Deixe-me perguntar algo. Você já parou para considerar que cada respiração que você tira é um milagre?
que o coração batendo no seu peito, sem que você precise ordená-lo conscientemente, é um milagre, que a inteligência infinita que governa cada célula do seu corpo, que cura cortes, que luta contra invasores invisíveis, que renova seu sangue milhares de vezes ao longo da vida, é um milagre operando através de você a cada segundo? Se essa inteligência já opera milagres dentro de você sem que você precise fazer nada, por que não pode operar milagres na sua vida exterior quando você conscientemente se alinha a ela? A resposta, meu amigo, é que ela pode. E ela fará. Mas apenas quando você parar de buscar fora o que já existe dentro. Há uma lei espiritual tão precisa quanto a lei da gravidade, tão confiável quanto a matemática, a lei do reconhecimento. O que você reconhece, você ativa. O que você declara com convicção, você imprime no subconsciente. E o que você imprime no subconsciente, você manifesta na realidade. Quando você declara, eu sou o meu milagre, você não está inventando uma fantasia. Você está reconhecendo uma verdade que sempre existiu, mas que estava adormecida, esperando que você a despertasse com suas palavras. E aqui está o segredo que poucos compreendem. A palavra eu sou não é apenas uma frase, é o nome de Deus. Quando Moisés perguntou ao Criador qual era o seu nome, a resposta foi: eu sou o que sou. Não um nome distante, não uma identidade separada, mas a pura afirmação da existência consciente. Quando você diz eu sou, você está invocando o poder criador que existe em você. Você está alinhando sua consciência individual com a consciência universal. E nesse alinhamento, o impossível se torna possível. O milagre se torna inevitável. Imagine que sua vida é como um rádio. Por anos, você esteve sintonizado em uma frequência de carência, de espera, de dependência externa. E nessa frequência, tudo o que você recebia eram mensagens de falta, de separação, de impotência. Mas o problema nunca foi que a frequência certa não existia. O problema era que você não estava sintonizado nela. A frequência do milagre sempre esteve transmitindo. Ela nunca parou. Mas você não podia ouvi-la porque estava sintonizado em outro lugar. Quando você declara, eu sou o meu milagre, você está girando o dial. Você está mudando a frequência da sua consciência. E no momento em que você se sintoniza na frequência correta, tudo ao seu redor começa a mudar. Oportunidades que estavam invisíveis de repente aparecem. Pessoas que poderiam ajudá-lo cruzam seu caminho. Portas que pareciam trancadas se abrem sozinhas. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou. Sua consciência mudou. E a realidade, fiel à lei, se ajustou à nova frequência que você escolheu. Essa não é magia. Não é superstição. É lei espiritual. E assim como você não pode plantar sementes de espinhos e colher rosas, você não pode plantar consciência de carência e colher abundância. Você não pode declarar impotência e experimentar poder. Você não pode esperar milagres de fora enquanto nega o milagre que você é. Agora, neste momento, você tem uma escolha. Você pode continuar vivendo como tem vivido, esperando, suplicando, dependendo de algo fora de você para mudar sua vida. Ou você pode aceitar a verdade que estou compartilhando com você agora, que o poder que você busca já está em suas mãos, que o milagre que você espera já está em seu coração, que a transformação que você deseja já está começando no instante em que você reconhece: eu sou o meu milagre. Você não precisa ser perfeito para isso. Você não precisa ter tudo resolvido. Você não precisa entender todos os mistérios do universo. Tudo o que você precisa é aceitar essa verdade simples e profunda, que a fonte de toda criação, de toda cura, de toda transformação não está separada de você. Ela é você.
E quando você se alinha a ela, quando você reconhece que o milagre não vem até você, mas emana de você, todo o universo se curva para refletir essa nova realidade. Então, meu querido amigo, minha querida amiga, eu lhe pergunto: você está pronto para parar de esperar? Está pronto para reconhecer que o poder que você busca já está dentro de você? Está pronto para declarar com toda a convicção do seu ser: eu sou o meu milagre? Se a resposta for sim, então o que você está prestes a aprender mudará tudo. Porque nas próximas palavras vou revelar a lei exata que governa esse código de alinhamento entre consciência e criação. E quando você compreender essa lei, quando você aplicá-la com fé e sentimento, você verá milagres se manifestando na sua vida com a mesma naturalidade com que a luz brilha através de uma janela aberta. O milagre não está vindo, ele já está aqui. Ele é você. Há momentos na vida em que você se sente completamente sozinho. Não sozinho no sentido físico, cercado de pessoas, mas sozinho no sentido mais profundo, como se estivesse atravessando um deserto onde ninguém pode alcançá-lo, onde nenhuma voz consegue penetrar o silêncio que pesa sobre sua alma. Você acorda de manhã e sente o peso de responsabilidades que parecem grandes demais, o peso de sonhos que parecem distantes demais, o peso de uma vida que parece estar acontecendo para você, não através de você. E nesse peso, nessa sensação de ser apenas um espectador da própria existência, você pergunta silenciosamente: por que comigo? Por que a vida dos outros parece fluir enquanto a minha parece travada? Eu conheço essa pergunta, meu amigo. Não porque li sobre ela em livros, mas porque encontrei milhares de almas que a carregam escondida no coração. Homens e mulheres que, por fora, parecem ter tudo sob controle, mas que, por dentro, estão desabando. Pessoas que trabalham duro, que oram, que tentam fazer tudo certo, mas que ainda assim sentem que algo essencial está faltando, que o milagre que elas precisam nunca chega. E sabe o que eu descobri em cada um desses casos? Que o problema nunca foi a falta de milagre. Foi a crença de que o milagre estava em outro lugar. Veja, quando você nasceu, você não veio ao mundo vazio. Você veio equipado com um poder tão vasto, tão infinito, que se você pudesse vê-lo com os olhos físicos, ficaria cego de tanta luz. Esse poder não foi emprestado, não foi concedido por mérito. Não depende de você ser bom o suficiente, inteligente o suficiente ou espiritual o suficiente. Esse poder é você. É a essência do seu ser. É a consciência que habita no centro do seu peito e que, neste exato momento, está mantendo seu coração batendo, seus pulmões respirando, suas células se renovando. Mas em algum momento da sua jornada, alguém lhe ensinou a duvidar disso. Alguém, talvez sem má intenção, talvez apenas repetindo o que foi ensinado a eles, plantou em você a ideia de que você é pequeno, de que você é fraco, de que você precisa mendigar, suplicar, esperar por permissão para viver a vida que deseja. E essa crença, meu amigo, tem sido o veneno que adoece sua existência. Deixe-me contar algo que aconteceu comigo há muitos anos. Eu estava sentado em meu escritório, tarde da noite, depois que todos já haviam ido embora. Um homem apareceu à minha porta. Ele estava destruído, não apenas cansado, mas destruído por dentro. Seus olhos estavam vazios, como se toda a esperança tivesse sido drenada dele. Ele se sentou à minha frente e disse: Dr. Murphy, eu tentei tudo. Tentei orar, tentei trabalhar mais, tentei ser uma pessoa melhor, mas nada muda. Minha vida está desmoronando, meu casamento está acabando, meu negócio está falindo, minha saúde está ruim. Eu não aguento mais. Preciso de um milagre. Mas Deus parece surdo aos meus pedidos. Eu o deixei falar.
Deixei que ele colocasse para fora toda a dor, toda a frustração, toda a sensação de abandono que carregava. E quando ele terminou, quando o silêncio voltou a ocupar a sala, eu lhe fiz uma pergunta simples: Você acredita que Deus está separado de você? Ele me olhou confuso. Como assim? Você acredita que Deus está lá em cima, em algum trono distante, decidindo se você merece ou não uma bênção? Você acredita que o poder que criou o universo está fora de você, observando, julgando, escolhendo quando intervir? Ele hesitou, mas finalmente respondeu: Sim, eu acho que sim. E foi aí que eu disse a ele o que estou dizendo a você agora, meu querido amigo. Essa crença é a raiz de todo o seu sofrimento. Não porque Deus não exista, mas porque você não compreendeu onde Deus habita. Você o procurou fora, quando ele sempre esteve dentro. Você esperou que ele agisse por você, quando a verdade é que ele só pode agir através de você. Aquele homem me olhou como se eu tivesse dito algo herético. E talvez, para os ouvidos condicionados pela religião tradicional, pareça heresia. Mas não é. É a verdade mais pura que existe. Jesus não disse: Orem para que Deus faça milagres em vocês. Ele disse: O reino de Deus está dentro de vocês. Ele disse: Eu e o Pai somos um. Ele não estava falando apenas de si mesmo, ele estava revelando a natureza de toda consciência humana. Você é um com a fonte. Você não está separado. Você nunca esteve. A separação é uma ilusão criada pela mente consciente, por anos de condicionamento, por séculos de ensinamentos que distorceram a verdade espiritual. E enquanto você acreditar nessa separação, enquanto você acreditar que o poder está fora de você, você viverá como um mendigo batendo em portas que você mesmo trancou. Mas quando você compreende, quando você realmente compreende, que o poder está dentro de você, que a fonte de todo milagre é a sua própria consciência alinhada à consciência infinita, tudo muda, não aos poucos, não gradualmente, imediatamente. Porque a mudança não acontece no mundo exterior primeiro, ela acontece dentro de você. E o mundo exterior, obediente à lei, se reorganiza para refletir essa nova verdade interna. Aquele homem saiu do meu escritório naquela noite ainda confuso, ainda resistente. Mas eu lhe dei uma prática simples. Eu lhe disse: durante os próximos 7 dias, antes de dormir, você vai fechar os olhos e repetir estas palavras: Eu sou a fonte do meu milagre. O poder de Deus opera através de mim agora. E você vai sentir essas palavras. Não apenas dizê-las, mas senti-las no centro do peito, como se fossem a coisa mais verdadeira que você já disse na vida. Ele concordou, mais por desespero do que por convicção. Mas 7 dias depois, ele voltou. E o homem que entrou no meu escritório não era o mesmo que havia saído. Havia luz em seus olhos. Havia firmeza em sua voz. Ele me disse: Eu não sei explicar, mas algo mudou. Não no mundo ainda, mas em mim. Eu parei de sentir aquele desespero. Eu parei de sentir que estou sozinho. E ontem, algo extraordinário aconteceu. Minha esposa, que não falava comigo há semanas, sentou ao meu lado e disse que queria tentar de novo. Do nada, como se algo invisível tivesse se movido. Eu sorri, não de surpresa, mas de confirmação, porque eu sabia o que havia acontecido. O subconsciente dele, aquele servo fiel que nunca dorme, que nunca questiona, que apenas obedece, havia recebido uma nova ordem. E, ao receber essa ordem, começou a trabalhar imediatamente para reorganizar todas as forças ao redor daquele homem. Não por mágica, mas por lei. A lei da mente, a lei da criação. A lei que diz: o que você imprime dentro se manifesta fora. Agora, meu querido amigo, eu quero que você entenda algo muito importante. Essa lei não funciona apenas para algumas pessoas.
Não funciona apenas para os iluminados, para os santos, para aqueles que você acha que são especiais. Ela funciona para todos, porque ela é uma lei universal, tão imparcial quanto a gravidade, tão confiável quanto o amanhecer. Se você planta uma semente de carvalho na terra, você não vai colher um pinheiro. A terra não escolhe. Ela não julga. Ela simplesmente recebe a semente e a multiplica de acordo com sua natureza. Assim é com o subconsciente. Se você planta uma crença de impotência, de separação, de dependência externa, é isso que você vai colher. Mas se você planta uma crença de poder, de unidade, de fonte interior, é isso que você vai colher. A tragédia é que a maioria das pessoas nunca percebeu que está plantando. Elas acham que suas palavras não importam, que seus pensamentos são apenas ruídos sem consequência, que suas crenças são apenas opiniões passageiras. Mas não são. Cada palavra que você fala, cada pensamento que você nutre, cada crença que você sustenta, está plantando uma semente no solo fértil do seu subconsciente. E esse solo, meu amigo, nunca descansa. Ele está sempre produzindo, sempre criando, sempre trazendo à luz o que foi plantado na escuridão. Então, o que você tem plantado? Quando você acorda de manhã e diz: "Hoje vai ser um dia difícil", o que você está plantando? Quando você olha para sua conta bancária e diz: "Eu nunca vou sair dessa situação", o que você está plantando? Quando você sente uma dor e diz: "Meu corpo está caindo aos pedaços", o que você está plantando? Você está plantando a própria realidade que você diz não querer. E aqui está a boa notícia. A notícia libertadora, que tem o poder de mudar tudo neste exato momento. Você pode parar de plantar isso. Agora. Não amanhã. Não quando as circunstâncias mudarem. Não quando você se sentir mais preparado. Agora. Você pode, neste instante, escolher plantar algo diferente. Você pode escolher declarar: "Eu sou o meu milagre". E essa declaração, pronunciada com sentimento, com convicção, com a certeza de que você está falando uma verdade espiritual, começará imediatamente a produzir uma nova colheita. Não porque você está forçando o universo a obedecer, mas porque você está alinhando sua consciência à lei que sempre esteve operando, esperando que você a reconhecesse. Há uma passagem antiga que diz: "Chame aquelas coisas que não são como se já fossem". Sabe o que isso significa? Significa que você não espera ver o milagre para acreditar nele. Você acredita nele primeiro. Você o reconhece dentro de você primeiro. Você o declara como verdade primeiro. E então, inevitavelmente, ele se manifesta fora. Isso não é otimismo cego. Não é pensamento positivo vazio. É a aplicação consciente de uma lei espiritual que governa toda a criação. E quando você a aplica corretamente, com fé e sentimento, o que parece impossível se torna não apenas possível, mas inevitável. Então, meu amigo, eu lhe pergunto novamente: por quanto tempo você vai continuar esperando que o milagre venha de fora? Por quanto tempo você vai continuar sentindo que está sozinho, abandonado, esquecido? Por quanto tempo você vai continuar acreditando que o poder que você precisa está em outro lugar, quando ele está pulsando no centro do seu ser neste exato momento? A resposta a essas perguntas determina o restante da sua vida. E a resposta começa aqui, agora, com uma escolha. A escolha de reconhecer que você não é um mendigo espiritual. Você não é uma vítima das circunstâncias. Você não está à mercê de forças externas que decidem seu destino. Você é a fonte. Você é o criador da sua experiência. Você é o milagre que você tem esperado. E quando você aceita isso, quando você realmente aceita isso, não apenas intelectualmente, mas no fundo do seu ser, todo o universo se move para confirmar essa verdade. Portas se abrem,
pessoas aparecem, oportunidades surgem, curas acontecem. Não porque você está forçando nada, mas porque você finalmente parou de bloquear o fluxo natural da criação através de você. O milagre sempre esteve aqui. Você apenas não estava vendo, porque você estava procurando no lugar errado. Mas agora você sabe. E saber é o primeiro passo. O próximo passo é compreender a lei exata que governa esse processo. A lei que explica como a consciência cria. Como o reconhecimento interno se torna manifestação externa. Como você pode, de forma deliberada e consciente, alinhar sua mente subconsciente ao código supremo da criação. E é exatamente isso que vou revelar a você agora. Existe uma lei operando no universo que a maioria das pessoas desconhece completamente. Não porque ela seja secreta, não porque esteja escondida em textos antigos acessíveis apenas aos iniciados, mas porque é tão simples, tão fundamental, que passa despercebida. Como o ar que você respira, essencial para a vida, mas invisível, dado como garantido, raramente considerado. Essa lei governa toda manifestação, toda cura, toda transformação, toda criação. E quando você a compreende, quando você realmente a compreende e começa a trabalhar com ela em vez de contra ela, você descobre que não existe nada na sua vida que não possa ser mudado, nada que não possa ser restaurado, nada que não possa ser criado de novo. Eu chamo essa lei de a lei do alinhamento criador. E ela funciona assim, meu amigo. Quando a consciência assume uma verdade, a criação se curva a ela. Deixe-me repetir, porque esta é a chave de tudo. Quando a consciência, não o pensamento superficial, não o desejo passageiro, mas a consciência profunda, assume uma verdade como real, como estabelecida, como fato consumado, a criação, obediente à lei, começa imediatamente a reorganizar todas as forças visíveis e invisíveis para refletir essa verdade. O subconsciente não conhece a diferença entre o que você chama de real e o que você chama de imaginário. Ele só conhece uma coisa: aquilo que você aceita como verdadeiro consentimento. Quando você imprime uma crença no subconsciente com emoção, com convicção, com a certeza inabalável de que isso é assim, o subconsciente recebe essa impressão como uma ordem e começa a trabalhar para torná-la manifesta. Não importa o que os seus olhos físicos vejam. Não importa o que o mundo exterior esteja mostrando neste momento. O subconsciente não responde ao mundo exterior. Ele responde apenas ao mundo interior, ao que você aceita internamente como verdade. Por isso Jesus disse: tudo o que pedirdes em oração, crendo que o recebereis, vós o recebereis. Note as palavras: crendo que o recebereis, não esperando receber, não pedindo para talvez um dia receber, mas crendo que já recebeu, assumindo a posse interna antes da manifestação externa. Essa é a lei. E por isso ele também disse: aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, e fará até maiores. O que ele quis dizer com aquele que crê em mim? Não era crer nele como pessoa distante, era crer como ele cria. Era reconhecer que a mesma consciência que operava através de Jesus opera através de você. Que o mesmo poder que realizou milagres há 2000 anos está disponível agora, dentro de você, esperando apenas que você o reconheça e o ative. Veja, meu amigo, o universo não é um sistema de recompensas e punições. Não é um julgamento moral. Não é um palco onde você precisa provar seu valor. O universo é um sistema de correspondência. Ele corresponde ao que você é internamente. Ele reflete, com precisão matemática, o estado da sua consciência. Se você caminha pela vida com a consciência de carência, o universo reflete carência. Se você caminha com a consciência de doença, o universo reflete doença.
Se você caminha com a consciência de separação, de impotência, de dependência externa, o universo reflete tudo isso de volta para você. Não porque ele é cruel, mas porque ele é obediente. Ele está cumprindo a lei. A lei que diz: como dentro, assim fora, como acima, assim abaixo. Mas, e aqui está a parte gloriosa, libertadora, que transforma tudo. Se você caminha com a consciência de poder, de unidade, de fonte interior, o universo não tem escolha senão refletir isso também. Ele deve obedecer, porque essa é a natureza da criação. Ela é um espelho perfeito da consciência. Agora, quando eu digo eu sou o meu milagre, não estou fazendo uma afirmação egóica. Não estou dizendo que você, como personalidade limitada, como ego separado, é o Criador. Estou dizendo que o eu sou dentro de você, essa presença divina, essa consciência infinita que habita no centro do seu ser, é a fonte de toda a criação. E quando você se identifica com esse eu sou, quando você declara eu sou o meu milagre, você está reconhecendo que a fonte criadora não está fora de você. Ela está operando através de você. Essa é a diferença entre mendigar e criar. Quando você mendiga, você está dizendo eu não tenho, eu preciso que alguém me dê. E o subconsciente, fiel servo, diz: entendido, você não tem. Vou manter essa realidade para você. Mas quando você cria, quando você declara com autoridade espiritual, eu sou a fonte, o milagre opera através de mim agora, o subconsciente diz: entendido, você é a fonte. Vou manifestar essa realidade para você. Não há luta, não há esforço desesperado. Há apenas reconhecimento seguido de manifestação, causa interna seguida de efeito externo, sempre, sem exceção. Essa lei é tão confiável quanto a lei da gravidade. Se você solta um objeto, ele cai. Você não precisa convencer a gravidade. Você não precisa suplicar para que ela funcione. Ela simplesmente funciona porque essa é sua natureza. Assim também é com a lei do alinhamento criador. Quando você imprime uma verdade no subconsciente com sentimento e convicção, ela se manifesta. Não porque você é especial, mas porque você está usando a lei corretamente. Joseph Murphy ensinou isso por décadas. Ele viu milhares de vidas transformadas porque as pessoas finalmente compreenderam que não estavam à mercê do destino, da sorte ou do capricho divino. Elas estavam operando uma lei. E quando você opera uma lei corretamente, ela produz resultados. Sempre. Agora, essa lei tem três componentes essenciais. Três elementos que devem estar presentes para que a manifestação ocorra. Eu chamo isso de o código tripartite da criação. 1. Identidade. Quem você declara ser. 2. Crença. O que você aceita como verdade. 3. Sentimento. A emoção que imprime a verdade no subconsciente. Deixe-me explicar cada um deles. Primeiro, identidade. Quando você diz eu sou, você está ativando o poder criador mais alto que existe. Eu sou é o nome de Deus. Quando Moisés perguntou: quem devo dizer que me enviou? A resposta não foi Jeová, Yahweh ou qualquer nome religioso. A resposta foi: eu sou o que sou. Isso não é um nome, é a declaração da existência consciente pura. É o reconhecimento de que Deus não é uma entidade separada lá em cima, mas a própria consciência que permeia tudo. E quando você usa as palavras eu sou, você está invocando essa presença. Você está declarando sua identidade como uma expressão da consciência infinita. Por isso, você nunca deve dizer eu sou pobre, eu sou doente, eu sou fracassado. Porque quando você faz isso, você está usando o nome sagrado de Deus para criar miséria. Você está imprimindo no subconsciente uma identidade de limitação. E o subconsciente, fiel à lei, vai manifestar essa identidade. Mas quando você diz
eu sou o meu milagre, você está declarando uma identidade de poder. Você está dizendo: a fonte criadora opera através de mim. Eu não estou separado do poder. Eu sou o canal através do qual o poder flui. E o subconsciente, ao receber essa declaração, começa imediatamente a reorganizar sua vida para refletir essa nova identidade. Segundo, crença. Identidade sem crença é como um motor sem combustível. Você pode declarar quem você é, mas se você não acredita, se você não aceita internamente que é verdade, nada acontece. A crença é o que dá substância à identidade. É o que a torna real no reino invisível antes de se tornar real no reino visível. Jesus disse: seja feito de acordo com a sua fé, não de acordo com seus desejos, não de acordo com suas orações, de acordo com sua fé, que é outra palavra para crença profunda, aceitação interna, certeza da alma. E aqui está o segredo que poucos compreendem. Você não precisa acreditar na manifestação externa, você só precisa acreditar na verdade interna. Você não precisa ver para crer, você precisa crer para ver, porque a crença cria a visão, não o contrário. Quando você declara, eu sou o meu milagre, e você acredita nisso, não com a mente superficial que duvida, mas com a consciência profunda que reconhece a verdade espiritual, você planta uma semente no subconsciente. E essa semente, protegida pela crença, começa a crescer na escuridão. Você não vê o processo. Você não vê as raízes se espalhando, o caule se formando, as folhas se preparando para brotar. Mas isso está acontecendo. E no tempo certo, a manifestação aparece. A crença não é esforço, é descanso. É a certeza tranquila de que a lei está operando, mesmo quando você não vê os resultados ainda. É como plantar uma semente e não ficar desenterrando-a todos os dias para verificar se está crescendo. Você planta, você rega com sentimento e repetição, e você confia que a vida invisível está fazendo o seu trabalho. Terceiro, sentimento. Este é o mais importante dos três, porque você pode declarar uma identidade e você pode tentar acreditar, mas se não houver sentimento, se não houver emoção, paixão, convicção vibrando através das suas palavras, nada será impresso no subconsciente. O subconsciente não responde a palavras vazias, ele responde à emoção. Ele responde ao sentimento, porque o sentimento é a linguagem que o subconsciente entende. Quando você declara, eu sou o meu milagre, e você sente essa verdade, quando você sente a expansão no peito, quando você sente a certeza nas células do corpo, quando você sente que algo profundo e verdadeiro foi dito, é aí que a impressão acontece. Pense em um selo. Você pode ter o papel e pode ter a cera, mas se não houver pressão, o selo não se forma. O sentimento é a pressão. É o que grava a verdade no subconsciente com tal força que ele não pode ignorá-la. E uma vez gravada, a manifestação é inevitável. Por isso Murphy sempre dizia: sinta a verdade do que você está declarando. Não apenas pense, sinta, porque o sentimento é o segredo da impressão subconsciente. Então, meu amigo, quando você junta esses três elementos, identidade, eu sou, crença, aceitação interna da verdade e sentimento, emoção que imprime, você ativa o código completo da criação. Você não está mais tentando forçar o universo a mudar. Você está alinhando sua consciência à lei que governa toda mudança. E quando você faz isso, o milagre não é mais algo distante, improvável, dependente de sorte ou favor divino. O milagre é uma consequência natural. É o resultado inevitável de uma causa interna corretamente estabelecida. A lei do alinhamento criador não falha. Ela não pode falhar, porque ela não é uma crença religiosa, ela não é uma filosofia opcional.
Ela é a estrutura fundamental através da qual a consciência se torna forma. E você está operando essa lei agora, quer você saiba ou não. A única questão é: você está operando a favor de si mesmo ou contra si mesmo? Quando você declara, eu sou o meu milagre, quando você acredita nisso, quando você sente isso, você está operando a lei a seu favor. Você está alinhando sua consciência à verdade mais alta. E a criação, obediente e fiel, começa a se curvar a essa verdade. Não porque você está forçando, não porque você é especial, mas porque você está usando a lei. E a lei, meu amigo, sempre funciona. Deixe-me pintar uma imagem para você, meu amigo. Uma imagem que vai gravar essa verdade tão profundamente na sua mente que você nunca mais vai esquecê-la. Imagine que você está em um quarto completamente escuro, tão escuro que você não consegue ver a própria mão na frente do rosto. Você está ali há tanto tempo que começou a acreditar que a escuridão é tudo o que existe. Você começou a se identificar com ela. Você diz a si mesmo: eu sou alguém que vive na escuridão. Essa é a minha realidade. Essa é a minha vida. E então alguém lhe diz: há um interruptor na parede. Você só precisa encontrá-lo e acendê-lo. Você não acredita. Afinal, se houvesse luz, você já teria visto, não é? Se houvesse uma solução tão simples, você já teria descoberto. Então você continua sentado na escuridão, esperando que alguém venha de fora e acenda a luz por você, esperando que algum milagre externo dissipe as trevas. Mas a verdade, meu amigo, é que o interruptor sempre esteve ali, não escondido, não trancado, apenas não reconhecido. E no momento em que você estende a mão, encontra o interruptor e o aciona, o que acontece? A luz inunda o quarto instantaneamente. Não gradualmente, não aos poucos, instantaneamente. A escuridão não luta contra a luz, ela não resiste. Ela simplesmente desaparece, porque a escuridão não é uma força, é apenas a ausência de luz. E quando a luz chega, a escuridão não tem escolha senão ceder. Essa é a lei do alinhamento criador operando na sua vida. A escuridão é a sua crença de separação, de impotência, de dependência externa. E o interruptor é a declaração consciente: eu sou o meu milagre. No momento em que você aciona esse interruptor, no momento em que você reconhece a verdade, a luz da sua consciência desperta, inunda toda a sua experiência. E as trevas da carência, do medo, da limitação simplesmente desaparecem. Você não precisa lutar contra a escuridão. Você não precisa analisar por que ela estava lá. Você não precisa passar anos tentando entender suas origens. Você só precisa acender a luz. E a luz, meu amigo, é o reconhecimento de que o poder já está dentro de você. Agora, deixe-me lhe dar outra imagem, outra metáfora que vai clarear ainda mais essa verdade. Imagine um farol no meio do oceano. É noite, tempestade, ondas enormes, navios perdidos na escuridão sendo jogados de um lado para o outro, sem direção, sem esperança. Os marinheiros olham para o céu, para o horizonte, desesperados por um sinal, por uma orientação, por algo que os salve. E então o farol acende. Não porque alguém veio de fora e o acendeu, mas porque a luz sempre esteve lá, dentro do farol, esperando apenas ser acionada. E no momento em que a luz se acende, o que acontece? Os navios vêm, eles ajustam o curso, eles se alinham à luz. E aqueles que estavam perdidos, afundando, agora encontram o caminho para o porto seguro. Mas perceba, meu amigo, o farol não sai do seu lugar. Ele não persegue os navios, ele não grita, ele não mendiga. Ele simplesmente brilha. E ao brilhar, ele transforma tudo ao seu redor. Você é esse farol. A luz é a sua consciência desperta. E os navios, as circunstâncias, as oportunidades, as pessoas, os recursos que você precisa, eles se alinham automaticamente à luz que você emite.
Eles não têm escolha, porque luz é orientação, luz é atração, luz é poder magnético. Mas enquanto você acreditar que é apenas um dos navios perdidos, batendo de porta em porta, de oração em oração, de tentativa em tentativa, esperando que alguém venha salvá-lo, você permanecerá perdido. Porque você está operando a partir da identidade errada. Você está se vendo como vítima das ondas, quando na verdade você é a luz que comanda as ondas. Quando você declara, eu sou o meu milagre, você acende o farol. Você para de vagar na escuridão. Você para de implorar para ser salvo. E você assume seu lugar, firme, imóvel, radiante, permitindo que toda a criação ao seu redor se alinhe à luz que agora você reconhece estar emanando de dentro de você. Deixe-me dar mais uma imagem, porque eu quero que essa verdade penetre tão fundo que você nunca mais duvide. Pense em um rádio. Você liga o rádio e escuta estática, barulho, confusão, nada que faça sentido. E você pensa, não há nada aqui, o rádio está quebrado, não há música, não há mensagem. Mas a verdade é que há centenas de estações transmitindo ao mesmo tempo, neste exato momento, ao seu redor. Ondas de rádio preenchendo o ar. Música, notícias, conversas, tudo ali, invisível, mas real. O problema não é a falta de transmissão. O problema é que você não está sintonizado. Então você gira o dial, você ajusta a frequência. E de repente, cristalina clara, a música começa a tocar. Você não criou a música, ela já estava lá. Você apenas mudou a frequência da sua recepção. Você se alinhou à transmissão que sempre esteve acontecendo. Essa, meu amigo, é a sua vida. O milagre que você busca, a cura que você precisa, a abundância que você deseja, a paz que você anseia, tudo isso já está sendo transmitido. Agora, neste momento, a consciência infinita está transmitindo saúde perfeita, provisão ilimitada, harmonia completa. A transmissão nunca para, ela é constante, ela é eterna. Mas se você está sintonizado na frequência da carência, da doença, da separação, você só vai receber estática, você só vai ouvir barulho e você vai pensar: Deus não me ouve, o universo não responde, os milagres não são para mim. Mas, quando você gira o dial, quando você muda a frequência da sua consciência, declarando, eu sou o meu milagre, você se alinha à transmissão. Você sintoniza na frequência onde a cura já está acontecendo, onde a provisão já está fluindo, onde o milagre já está manifesto. E o que parecia impossível, de repente, se torna não apenas possível, mas óbvio, porque você não está mais tentando criar algo do nada. Você está simplesmente recebendo o que sempre esteve sendo transmitido. A criação não responde ao mendigo, ela responde ao receptor alinhado, ela responde àquele que reconhece. Eu não estou separado da fonte, eu sou o canal através do qual a fonte flui. Agora, há uma última imagem que eu quero compartilhar com você, e esta talvez seja a mais poderosa de todas. Imagine um jardim que foi negligenciado por anos, ervas daninhas crescendo por toda parte, espinhos, pedras, terra endurecida. Você olha para esse jardim e pensa, é impossível restaurar isso, está destruído, não há esperança. Mas debaixo da superfície e escondida na terra, há algo que você não vê. Há sementes. Sementes de flores magníficas, de árvores frutíferas, de vida abundante. Essas sementes foram plantadas há muito tempo, no momento da sua criação. Elas carregam o código da perfeição, o molde divino, a planta da saúde, da prosperidade, da paz, da alegria. Mas essas sementes nunca puderam brotar, porque a superfície estava coberta de crenças erradas, de medos, de limitações que você aceitou como verdade. As ervas daninhas da dúvida, os espinhos do ressentimento, as pedras da autossabotagem.
Tudo isso impediu que as sementes divinas germinassem. Quando você declara, "Eu sou o meu milagre", você não está plantando algo novo. Você está removendo o que estava bloqueando o que já estava plantado. Você está limpando o jardim. Você está permitindo que as sementes da perfeição, que sempre estiveram lá, finalmente recebam luz, água, atenção. E quando essas sementes começam a brotar, e elas começarão, porque essa é a lei da vida, o jardim se transforma. Não porque você inventou algo, mas porque você removeu os obstáculos e permitiu que o projeto original, o código divino que sempre esteve dentro de você, finalmente se manifestasse. Você vê, meu amigo? O milagre não é algo estranho, não é algo sobrenatural no sentido de ser contra a natureza. O milagre é profundamente natural. É o retorno ao estado original, é a restauração do projeto divino, é a revelação do que sempre foi verdade, mas que estava obscurecido por camadas de crenças falsas. Quando você entende isso, quando você realmente entende que não está tentando criar algo do nada, mas apenas remover os bloqueios ao que já existe, tudo fica mais fácil. Você para de lutar, você para de forçar, você para de mendigar. E você começa a declarar, você começa a reconhecer, você começa a se alinhar. O farol acende, o rádio sintoniza, o jardim floresce. E o milagre, que sempre foi seu por direito divino, finalmente se manifesta. Não porque você é especial, não porque você mereceu, mas porque você parou de bloquear. Você parou de esperar de fora. Você reconheceu de dentro. E a lei, fiel e imparcial, cumpriu seu papel. Deixe-me contar a história de uma mulher que conheci há alguns anos. Vou chamá-la de Sara, embora esse não seja seu nome verdadeiro. Mas a história é real. Cada palavra é verdadeira. E o que aconteceu com ela pode acontecer com você, se você estiver disposto a aplicar o que estou ensinando. Sara veio ao meu escritório em uma tarde chuvosa de novembro. Ela estava no fundo do poço. Não apenas financeiramente, embora sua situação financeira fosse desesperadora. Não apenas emocionalmente, embora seu coração estivesse partido em pedaços, mas espiritualmente. Ela havia perdido toda a esperança, toda a fé, toda a crença de que as coisas poderiam mudar. Ela se sentou à minha frente com os olhos vermelhos de tanto chorar e me disse: Dr. Murphy, eu tentei tudo. Eu orei, eu jejuei, eu fui a todas as igrejas. Eu acendi velas. Eu pedi a todos os santos, mas nada muda. Absolutamente nada. Meu marido me deixou há 6 meses. Eu perdi meu emprego há 3. Estou com 2 meses de aluguel atrasados. Não tenho dinheiro para comida. Eu tenho uma filha de 8 anos que depende de mim, e eu não sei como vou alimentá-la amanhã. Ela parou e olhou para mim com uma expressão que eu nunca vou esquecer, uma mistura de desespero e desafio. Como se dissesse, prove para mim que ainda existe esperança, porque eu não consigo ver nenhuma. Eu deixei que ela terminasse. Deixei que colocasse para fora toda a dor. E quando o silêncio voltou, eu lhe fiz uma pergunta simples. Sara, você acredita em Deus? Ela hesitou. Eu costumava acreditar, mas agora não sei mais. Se Deus existe, por que ele me abandonou assim? Eu me inclinei para frente e disse: Deus não a abandonou. Você abandonou a Deus. Ela me olhou, chocada. Como o senhor pode dizer isso? Eu tenho orado todos os dias. Eu tenho implorado por ajuda. Exatamente, eu disse. Você tem implorado. Você tem mendigado. Você tem esperado que algo de fora venha salvá-la. Mas a verdade, Sara, é que Deus não está lá fora. Deus está dentro de você. E enquanto você continuar olhando para fora, esperando que alguém, alguma força externa, algum milagre distante resolva sua vida, você permanecerá exatamente onde está. Ela começou a chorar novamente.
Mas eu não sei o que mais fazer. Eu não tenho poder para mudar isso. Você tem, eu disse calmamente. Você tem todo o poder que precisa. O problema é que você está usando esse poder contra si mesma, em vez de a seu favor. Ela parou de chorar e me olhou confusa. O que o senhor quer dizer? Eu expliquei a ela o que estou explicando a você agora, meu amigo. Expliquei sobre o subconsciente, sobre a lei do alinhamento criador, sobre como cada palavra que ela pronunciava, cada pensamento que ela nutria, estava criando sua realidade. E então eu lhe disse: Sara, toda vez que você diz eu não tenho dinheiro, você está plantando a semente da falta. Toda vez que você diz eu não consigo, você está programando o subconsciente para a derrota. Toda vez que você diz Deus me abandonou, você está se separando da fonte de todo o poder. Você está usando a lei da criação, mas está usando contra você. Ela ficou em silêncio por um longo momento e então perguntou, quase sussurrando: Como eu mudo isso? Você muda reconhecendo a verdade, eu disse. A verdade é que a fonte de todo milagre não está em algum céu distante. Está dentro de você, neste momento, pulsando no centro do seu peito. E quando você reconhece isso, quando você declara com convicção: Eu sou a minha provisão, eu sou o meu milagre, você ativa a lei a seu favor. Ela balançou a cabeça. Mas isso parece mentira. Eu não sou minha provisão. Eu estou quebrada. Você está quebrada porque acredita que está quebrada, eu disse. E você vai continuar quebrada enquanto continuar acreditando nisso. Mas se você mudar a crença, se você começar a declarar uma verdade mais alta, mesmo que seus olhos físicos ainda vejam falta, o subconsciente começará a trabalhar para manifestar essa nova verdade. Eu vi a dúvida nos olhos dela, a resistência. A parte dela que queria acreditar, mas que estava com tanto medo de ser decepcionada novamente. E então eu disse algo que mudou tudo. Sara, deixe-me fazer um acordo com você. Experimente isso por apenas 7 dias. 7 dias. Se não funcionar, você não perdeu nada. Mas se funcionar, se mesmo uma pequena mudança acontecer, você terá descoberto a chave que pode transformar toda a sua vida. O que você tem a perder? Ela pensou por um momento e finalmente concordou. O que eu preciso fazer? Eu lhe dei uma prática simples. Todos os dias, ao acordar e antes de dormir, ela deveria ficar em pé diante do espelho, olhar nos próprios olhos e declarar com sentimento: Eu sou a minha provisão. A inteligência infinita dentro de mim atrai tudo o que preciso. Sou guiada, protegida e suprida em todos os momentos. Eu lhe disse. Quando pensamentos de falta, de medo, de impossibilidade surgirem, e eles vão surgir, você imediatamente os substitui por essa declaração. Você não luta contra os pensamentos negativos. Você simplesmente os substitui. E toda vez que você fizer isso, você estará plantando uma nova semente no subconsciente. Ela pareceu cética, mas prometeu tentar. Eu também lhe dei uma segunda instrução. Durante esses 7 dias, não fale sobre sua situação com ninguém. Não reclame. Não compartilhe sua dor. Porque toda vez que você fala sobre o problema, você está reforçando a impressão de falta no subconsciente. Guarde silêncio. Deixe que o trabalho interno aconteça sem interferência externa. Sara saiu do meu escritório naquele dia ainda sem muita esperança. Eu podia ver. Mas havia algo nela, uma pequena fagulha, uma pequena vontade de tentar, que me disse que ela faria o que eu pedi. 3 dias depois, meu telefone tocou. Era Sara. E pela primeira vez desde que a conheci, havia algo diferente na voz dela. Não exatamente alegria, mas leveza, esperança cautelosa. Dr. Murphy, ela disse, algo estranho aconteceu. Ontem de manhã eu estava fazendo a declaração no espelho, como o senhor me pediu. E pela primeira vez
Eu senti algo. Não foi só palavras vazias. Foi como se algo dentro de mim respondesse, como se uma parte de mim que estava adormecida de repente acordasse. Continue, eu disse. E então, à tarde, eu estava caminhando pela rua e uma mulher que eu não via há anos me parou. Ela era minha ex-chefe de um emprego que tive há muito tempo. Nós conversamos por alguns minutos e, do nada, ela me perguntou: Sara, você ainda está trabalhando? Porque eu estou procurando alguém com suas habilidades. Você teria interesse? Eu fiquei tão chocada que nem consegui responder direito, mas consegui marcar uma entrevista para amanhã. Eu sorri. Você vê, Sara? O subconsciente está respondendo. Você mudou a frequência e a vida está começando a se alinhar. Mas isso foi apenas o começo. No quinto dia, ela me ligou novamente. Dessa vez, havia emoção real na voz. Dr. Murphy, eu não vou acreditar nisso. Meu senhorio, o homem que estava me pressionando pelo aluguel atrasado, me procurou hoje. Ele disse que conversou com a esposa e que eles decidiram me dar mais 3 meses para pagar, sem juros. Ele disse que viu que eu estou passando por um momento difícil e que quer ajudar. Esse é o mesmo homem que há uma semana estava ameaçando me despejar. O mundo exterior está refletindo a mudança interior, eu disse. Continue declarando. Continue sentindo. Não pare. No sétimo dia, quando ela voltou ao meu escritório, ela era uma pessoa diferente. Não completamente transformada, ainda havia desafios, ainda havia dificuldades, mas havia luz nos olhos dela. Havia vida, havia esperança. Eu consegui o emprego, ela disse. E não é qualquer emprego. É melhor do que o que eu tinha antes. O salário é maior. O horário é flexível para que eu possa cuidar da minha filha. E quando eu recebi a notícia, eu não fiquei surpresa. Foi como se uma parte de mim já soubesse que isso ia acontecer, como se eu tivesse apenas permitido que acontecesse, em vez de forçar. Ela fez uma pausa e então disse algo que nunca vou esquecer. Dr. Murphy, eu finalmente entendi. O milagre não veio de fora, ele veio de dentro. Eu era a barreira. E quando eu parei de bloquear, quando eu parei de mendigar e comecei a reconhecer, tudo mudou. Não porque Deus finalmente decidiu me abençoar, mas porque eu finalmente me alinhei à bênção que sempre esteve disponível. Eu peguei na mão dela e disse: Sara, o que aconteceu com você não foi sorte, não foi coincidência, foi lei. Você usou a lei do alinhamento criador corretamente e ela produziu resultados. E agora você sabe. Agora você tem a chave. E essa chave vai abrir todas as portas que você precisar abrir pelo resto da sua vida. Hoje, anos depois, Sara tem uma vida completamente diferente. Ela prosperou. Ela se casou novamente, dessa vez com um homem que a valoriza. Ela construiu uma carreira de sucesso. Ela é financeiramente estável. Mas mais importante do que tudo isso, ela sabe quem ela é. Ela sabe de onde vem o seu poder. E ela nunca mais voltou a mendigar. Porque ela aprendeu a verdade que estou tentando ensinar a você agora, meu amigo. Eu sou o meu milagre. Agora, você pode estar pensando, mas essa história é sobre ela. E quanto a mim? E quanto à minha situação, que é diferente, que é mais complicada, que parece impossível? E eu lhe digo, a lei não muda. As circunstâncias podem ser diferentes, mas a lei é a mesma. Sara estava quebrada, abandonada, desesperada. E mesmo assim, a lei funcionou, porque a lei não depende das circunstâncias. Ela depende apenas da sua disposição de reconhecer a verdade e de se alinhar a ela. Se funcionou para Sara, pode funcionar para você. Se funcionou para os milhares de pessoas que eu ensinei ao longo dos anos, pode funcionar para você. Não porque você é especial, mas porque a lei é universal.
E você, meu amigo, tem o mesmo acesso a essa lei que qualquer pessoa que já viveu. A única pergunta é: você vai usá-la? Agora, meu querido amigo, chegamos ao coração da prática. Até aqui, você compreendeu a lei. Você viu as metáforas. Você ouviu a história de Sara. Mas compreensão sem aplicação é como ter um mapa do tesouro e nunca cavar. O tesouro permanece enterrado. A transformação permanece apenas potencial. Então, agora, vou lhe dar o protocolo exato, passo a passo, simples, mas profundamente poderoso, para que você possa ativar conscientemente a lei do alinhamento criador e começar a manifestar o milagre que você é. Este não é um ritual complexo. Não requer ferramentas externas, objetos especiais ou circunstâncias perfeitas. Requer apenas três coisas: sua vontade, sua voz e sua convicção. Se você tem essas três, você tem tudo o que precisa. Vamos começar. Passo 1. O silêncio da busca externa. Antes de plantar uma nova semente, você precisa limpar o solo. Antes de imprimir uma nova verdade no subconsciente, você precisa parar de reforçar a velha mentira. Então, o primeiro passo é este: pare de buscar fora. Sente-se em um lugar tranquilo, onde você não será interrompido. Feche os olhos. Respire profundamente 3 vezes, inspirando pela paz, expirando pela tensão. E então, em silêncio, diga para si mesmo: eu paro de esperar. Eu começo a ser. Repita isso mentalmente até sentir uma mudança sutil na energia do peito. Você pode sentir como um alívio, uma liberação. É o momento em que você solta a luta, em que você para de bater nas portas externas e volta a atenção para a porta interna, a única que sempre esteve aberta. Esse passo pode parecer simples, mas é essencial, porque enquanto você estiver mentalmente esperando que algo de fora resolva sua vida, o subconsciente permanecerá programado para dependência, para carência, para espera. E a espera, meu amigo, é o oposto da criação. Então, silencie a busca externa, mesmo que seja só por 5 minutos. Reconheça que o poder não está lá, está aqui, dentro de você. Passo 2. Declaração de identidade criadora. Agora que você silenciou a busca externa, é hora de ativar a identidade interna. E você faz isso com palavras. Não palavras vazias, mas palavras carregadas de reconhecimento espiritual. Se possível, fique de pé diante de um espelho. Olhe nos próprios olhos. Isso é poderoso porque a imagem refletida reforça a impressão no subconsciente. Mas, se não for possível, simplesmente coloque a mão no centro do peito e sinta seu coração batendo. Agora, declare, em voz alta, com firmeza e convicção: eu sou o meu milagre. A criação opera através de mim. Eu não estou separado da fonte. Eu sou o canal através do qual a fonte flui. Não apenas leia essas palavras, sinta-as. Deixe que elas ressoem no peito. Deixe que vibrem nas células do corpo. Imagine que cada palavra é uma onda de luz que percorre todo o seu ser, despertando algo que estava adormecido. Se você sentir resistência, e é provável que sinta no início porque o ego vai tentar duvidar, não lute contra a resistência, apenas reconheça que ela está lá e continue declarando. A repetição com sentimento dissolve a resistência. É como água caindo sobre pedra. No começo, parece que nada acontece, mas com o tempo, a pedra se dissolve. Repita essas declarações pelo menos 3 vezes seguidas. E enquanto fala, observe se há mudanças sutis no corpo. Um formigamento, um calor, uma expansão no peito. Esses são sinais de que o subconsciente está recebendo a mensagem. Passo 3. A sensação da realização. Palavras sem sentimento são como sementes sem água. Elas existem, mas não germinam.
O que dá vida às palavras, o que as imprime no subconsciente com força irresistível, é o sentimento. Então agora, feche os olhos novamente. E em vez de tentar visualizar imagens complexas ou cenários detalhados, simplesmente sinta como se o milagre já estivesse acontecendo dentro de você. Como você se sentiria se soubesse, com absoluta certeza, que o poder criador está operando através de você agora? Como você se sentiria se soubesse que a solução já está a caminho, que a provisão já está se alinhando, que a cura já está acontecendo nos níveis invisíveis? Você se sentiria em paz, você se sentiria confiante, você se sentiria leve, aliviado, grato. Então, sinta isso agora. Não espere pela manifestação externa para sentir, sinta antes. Porque o sentimento é a causa, não a consequência. Deixe que uma onda de gratidão suba do centro do peito. Agradeça como se o milagre já estivesse completo. Diga mentalmente ou em voz alta: Obrigado, Pai, porque o milagre já está feito. Obrigado porque a lei está operando agora. Obrigado porque tudo está se alinhando ao meu bem mais alto. A gratidão é a linguagem da fé realizada. Quando você agradece antes de ver, você está declarando ao subconsciente: isso já é real. E o subconsciente, fiel servo, começa imediatamente a tornar real no mundo externo o que você aceitou como real no mundo interno. Passo 4. Visualização silenciosa. Agora, mantenha os olhos fechados e permita que uma imagem simples se forme na tela da sua mente. Não precisa ser complexa. Não precisa ser um filme detalhado. Basta uma cena. Veja-se sorrindo. Veja-se com alívio no rosto. Veja-se como alguém que testemunhou o impossível se tornar real. Talvez você esteja abraçando alguém que ama. Talvez esteja olhando para uma conta bancária saudável. Talvez esteja sentindo o corpo forte e vibrante novamente. A cena exata não importa. O que importa é o sentimento que ela carrega. Veja essa imagem por alguns momentos. Deixe que ela se torne vívida, deixe que ela se torne natural. E enquanto vê, sussurre mentalmente: isto é real. Isto já está feito. Eu aceito isso agora. A visualização não é fantasia. É impressão subconsciente. Você está mostrando ao subconsciente o resultado final, e ele, como um arquiteto fiel, começa a construir os passos invisíveis que levarão você até lá. Passo 5. Impressão antes do sono. Este é o passo mais importante de todos, porque há um momento do dia em que o subconsciente está completamente aberto, completamente receptivo, completamente desprotegido das barreiras do ego consciente. Esse momento é o estado entre a vigília e o sono, o estado crepuscular, quando você está sonolento, relaxado, prestes a adormecer. Nesse estado, o consciente está quieto. E o subconsciente, sem resistência, aceita qualquer impressão que você der a ele como verdade absoluta. Por isso, os antigos místicos sempre fizeram suas orações mais poderosas antes de dormir. Por isso, Jesus disse: quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta. Ele não estava falando de um quarto físico. Ele estava falando do estado interior de silêncio e receptividade. Então, toda noite, ao deitar-se na cama, antes de cair no sono, faça o seguinte: relaxe completamente o corpo. Solte a tensão dos ombros, do pescoço, da mandíbula. Respire suavemente e então, enquanto começa a deslizar para o sono, repita mentalmente, como um mantra suave: meu milagre sou eu. Minha consciência cria meu caminho. A inteligência infinita opera através de mim enquanto durmo. Não force, não se esforce, apenas deixe as palavras fluírem suavemente como ondas lambendo a areia. E à medida que você desliza para o sono, essas palavras vão com você para o subconsciente. Elas se tornam as últimas instruções que o subconsciente recebe antes de começar seu trabalho profundo durante a noite.
E enquanto você dorme, enquanto o consciente está completamente quieto, o subconsciente trabalha. Ele reorganiza energias, ele alinha circunstâncias, ele prepara o terreno para a manifestação. Tudo isso acontece sem que você precise fazer nada conscientemente. Por isso, Murphy sempre dizia: nunca vá dormir com medo, com preocupação, com pensamentos de derrota, porque o que você imprime no subconsciente antes de dormir, ele trabalhará a noite inteira para manifestar. Passo 6. Ação alinhada. Agora, este é o passo que muitos esquecem, e sem ele, todo o protocolo perde metade do poder. A lei espiritual não substitui a ação, ela orienta a ação. Quando você imprime a verdade "eu sou o meu milagre" no subconsciente, ele começa a lhe enviar impulsos, ideias, intuições. Você de repente pensa em ligar para alguém, você de repente sente vontade de ir a um lugar, você de repente tem uma ideia que parece simples, mas poderosa. Esses impulsos não são aleatórios, eles são o subconsciente trabalhando através do consciente, guiando você para as ações que levarão à manifestação. Mas se você ignorá-los, se você duvidar deles, se você permanecer passivo, esperando que o milagre aconteça sem nenhuma participação sua, você bloqueia o processo. Então, durante o dia, permaneça atento, permaneça receptivo. E quando sentir um impulso claro, um empurrão interno, haja. Não precisa ser uma ação gigante, pode ser algo pequeno, mas haja. E enquanto age, mantenha a postura interna de quem sabe que carrega o milagre dentro de si. Não haja com desespero, não haja com pressa, haja com confiança tranquila. Haja como alguém que sabe que o universo está conspirando a seu favor, porque você se alinhou à lei. A postura é afirmação viva. Quando você caminha pelo mundo com a consciência de "eu sou o meu milagre", as pessoas sentem isso. As oportunidades sentem isso. A própria vida sente isso. E ela responde de acordo. Para sua conveniência, deixe-me resumir os 6 passos que você aplicará diariamente. 1. Silêncio da busca externa. Eu paro de esperar. Eu começo a ser. 2. Declaração de identidade. Eu sou o meu milagre. A criação opera através de mim. 3. Sensação da realização. Sinta como se já estivesse feito. Gratidão profunda. 4. Visualização silenciosa. Veja-se sorrindo com alívio, como alguém que testemunhou o impossível. 5. Impressão antes do sono. Repita: meu milagre sou eu, enquanto desliza para o sono. 6. Ação alinhada. Durante o dia, haja sobre os impulsos internos com confiança tranquila. Faça isso por 7 dias consecutivos sem falhar, mesmo que a dúvida apareça. Mesmo que a circunstância externa ainda não mostre mudanças. 7 dias de impressão ininterrupta no subconsciente são suficientes para começar a virar a maré. E se, ao final desses 7 dias, você vir mesmo que uma pequena mudança, uma porta se abrindo, uma pessoa aparecendo, uma paz inexplicável tomando conta de você, continue. Continue pelo resto da sua vida. Porque o que você terá descoberto não é uma técnica temporária, é uma lei permanente. É o código que alinha consciência e criação. E quando você vive alinhado a esse código, meu amigo, você não precisa mais mendigar por milagres. Você é o milagre. Agora, meu querido amigo, chegou o momento em que você não apenas compreende a verdade, mas a declara. O momento em que você não apenas espera o milagre, mas se torna o milagre. O momento em que você para de viver como mendigo e assume seu lugar como criador consciente, alinhado à fonte infinita que sempre habitou dentro de você. Este não é um momento de dúvida, não é um momento de hesitação. Este é o momento da declaração firme, da convicção inabalável, do reconhecimento absoluto de quem você realmente é. Então, onde quer que você esteja agora, sentado, em pé, caminhando, ouvindo estas palavras,
Pare por um instante. Coloque a mão no centro do peito. Sinta o coração batendo. Esse batimento é a prova viva de que a inteligência infinita está operando através de você neste exato momento. Se ela pode manter seu coração batendo sem que você precise pensar nisso, se ela pode renovar milhões de células enquanto você dorme, se ela pode curar feridas, combater doenças, regular sistemas inteiros sem que você dê uma única ordem consciente, então ela vai manifestar o milagre que você precisa. Mas você precisa dar permissão. Você precisa se alinhar. E você faz isso através da palavra falada com autoridade espiritual. Então, agora, comigo, declare. Não importa se você está sozinho ou cercado de pessoas. Não importa se sua voz sai alta ou se você sussurra no silêncio do seu coração. O que importa é que você declare com convicção absoluta. Respire fundo. Sinta a presença da vida pulsando em você. E agora, declare: eu sou o meu milagre. Sinta essas palavras. Sinta como elas reverberam no peito, como se cada célula do seu corpo acordasse ao ouvi-las. Você não está inventando uma mentira. Você está reconhecendo uma verdade espiritual que sempre foi real, mas que estava adormecida, esperando por este momento de reconhecimento. Novamente, com mais força, com mais sentimento. Eu sou o meu milagre. Você não é uma vítima das circunstâncias. Você não é um joguete do destino. Você não está à mercê de forças externas. Você é a expressão viva da consciência infinita. E quando você reconhece isso, quando você declara isso, o universo inteiro se curva para refletir essa verdade. Agora declare isto. A criação responde à minha consciência, não às suas circunstâncias, não ao seu passado. Não às opiniões dos outros, mas à sua consciência. E sua consciência, neste momento, está sendo reprogramada, está sendo elevada, está sendo alinhada à frequência do milagre. A criação não questiona, ela não julga, ela não decide se você merece ou não. Ela simplesmente responde. E ela está respondendo agora, mesmo que você não veja ainda. Mesmo que os olhos físicos ainda mostrem o velho cenário. Nos bastidores invisíveis, nos níveis sutis onde toda manifestação começa, a reorganização já está acontecendo. Agora, declare com toda a autoridade da sua alma: o que busquei fora desperta agora dentro de mim. Você não precisa mais caçar, você não precisa mais mendigar. Você não precisa mais bater em portas que permanecem fechadas, porque a porta interna, a única que realmente importa, está se abrindo. E quando essa porta se abre, todas as outras portas externas se abrem também. Não por mágica, mas por lei. A lei que diz, como dentro, assim fora. Deixe que essa verdade penetre profundamente. Não apenas na mente, mas no coração, nos ossos, nas células. Milagre que você tem esperado, aquele que você pensou que estava em algum lugar distante, em algum momento futuro, esperando permissão divina para descer até você, já está aqui. Ele sempre esteve. Você apenas não estava sintonizado. Você estava olhando na direção errada. Mas agora você sabe. E saber é poder. Saber é transformação. Saber é o começo da manifestação. Agora, comigo, faça este decreto final. Este é o decreto que sela a impressão no subconsciente. Este é o decreto que ativa a lei em sua plenitude. Eu decreto que a inteligência infinita dentro de mim opera agora com poder total. Ela me guia a cada passo. Ela me provê em cada necessidade. Ela me cura em cada área. Eu não estou sozinho. Eu não estou abandonado. Eu não estou esquecido. Eu sou o canal através do qual a fonte flui. E tudo, absolutamente tudo, está se alinhando ao meu bem mais alto. Eu aceito isso agora. Eu agradeço por isso agora. Está feito, está completo, está manifestado. E assim é.
Sinta essas palavras vibrando no centro do seu peito, não como um desejo distante, mas como uma declaração de fato, como uma ordem dada ao subconsciente, como um código ativado no núcleo do seu ser. O decreto não é súplica, o decreto é reconhecimento. Quando você declara "está feito", você não está tentando convencer Deus, você está informando o subconsciente, você está dando a ordem final. E o subconsciente, fiel e obediente, começa imediatamente, a trabalhar para tornar manifesto o que foi decretado. Agora, deixe que uma onda de paz tome conta de você, uma paz profunda, inexplicável. A paz de quem sabe que a batalha o acabou. Não porque você venceu pela força, mas porque você parou de lutar. Você se rendeu à verdade. E na rendição, encontrou o poder. Você não precisa mais controlar. Você não precisa mais forçar. Você não precisa mais se preocupar. Porque a inteligência infinita, que move galáxias, que faz sóis brilharem, que mantém planetas em órbita, agora está operando através de você com a mesma precisão, a mesma certeza, a mesma inevitabilidade. O milagre não é mais uma possibilidade distante, é uma realidade presente. Ele já começou, não lá fora, aqui dentro, no centro do seu ser, no núcleo da sua consciência. E o que começa dentro, inevitavelmente se manifesta fora. Não por esforço, não por mérito, mas por lei. A lei que você agora compreende, a lei que você agora aplica, a lei que você agora é. Você não está mais esperando o milagre. Você é o milagre. E o universo, obediente e fiel, já está se curvando para refletir essa verdade. Respire fundo. Sinta a gratidão subindo. Sinta a certeza se estabelecendo. Sinta a transformação acontecendo. Agora. Não amanhã. Não depois. Agora. Está feito. Meu querido amigo, minha querida amiga, chegamos ao final desta jornada. Mas, na verdade, este não é um final, é um começo. O começo de uma nova maneira de viver. O começo de uma nova consciência. O começo da sua vida como co-criador consciente, alinhado à inteligência infinita que sempre habitou dentro de você. Você agora sabe algo que a maioria das pessoas nunca compreenderá. Você sabe que o milagre que você busca não está em algum lugar distante do universo, esperando permissão para descer até você. Você sabe que ele está dentro de você, pulsando no centro do seu ser, aguardando apenas o seu reconhecimento para se manifestar. E esse conhecimento, meu amigo, é poder. Não um poder que você usa para dominar ou controlar, mas um poder que você usa para criar, para curar, para transformar. O poder de alinhar sua consciência à verdade mais alta e ver essa verdade se tornar realidade na sua vida. Mas deixe-me dizer algo importante. O conhecimento sem aplicação é como uma semente que nunca foi plantada. Ela carrega todo o potencial da árvore majestosa, mas, se permanecer guardada, nunca dará frutos. Então, não deixe que este ensinamento se torne apenas mais uma informação que você ouviu e depois esqueceu. Aplique, pratique, viva essa verdade todos os dias. Faça o protocolo que lhe dei. Os 6 passos. Durante 7 dias, sem falhar, e observe. Observe as pequenas mudanças que começarão a aparecer. Uma porta que se abre, uma pessoa que aparece, uma ideia que surge, uma paz inexplicável que toma conta de você. Esses são os sinais de que o subconsciente está respondendo, de que a lei está operando, de que o milagre já começou. E quando você vir esses sinais, não duvide, não questione, agradeça, porque a gratidão amplifica a manifestação. A gratidão diz ao subconsciente: sim, isto é real, continue trazendo mais disso. E o subconsciente, fiel servo, obedece. Lembre-se sempre, você não está sozinho nesta jornada. A inteligência infinita está operando através de você a cada momento. Ela nunca dorme,
Ela nunca descansa. Ela está constantemente trabalhando para o seu bem mais alto. E quando você se alinha a ela, quando você reconhece que você não está separado dela, mas que você é o canal através do qual ela flui, toda a criação conspira a seu favor. As portas que estavam fechadas começam a se abrir. As pessoas que podem ajudá-lo cruzam seu caminho. As soluções que pareciam impossíveis, de repente se tornam óbvias. Não por sorte, não por coincidência, mas porque você mudou a frequência da sua consciência. E a realidade, fiel à lei, se ajustou a essa nova frequência. Então, caminhe pelo mundo com essa consciência. Caminhe sabendo que você carrega dentro de si o poder que move montanhas, não com arrogância, mas com humildade, porque você sabe que esse poder não é seu, no sentido de pertencer ao pequeno ego. Esse poder é da fonte, mas você é o canal. E quando o canal está aberto, limpo, alinhado, o poder flui através de você com facilidade, com naturalidade, com graça. E, quando os desafios aparecerem, porque eles aparecerão, pois essa é a natureza da vida, não se desespere. Não volte ao velho hábito de mendigar, de buscar fora, de se sentir abandonado. Em vez disso, volte à verdade. Volte ao decreto. Coloque a mão no peito, respire fundo e declare novamente: Eu sou o meu milagre. A criação opera através de mim. Tudo está se alinhando ao meu bem mais alto. E permaneça firme nessa declaração, não importa o que os olhos físicos estejam mostrando, porque a manifestação vem de dentro para fora, nunca de fora para dentro. E quando você mantém a consciência elevada, o mundo exterior não tem escolha senão se reorganizar para refletir essa elevação. Agora, se este ensinamento tocou profundamente o seu espírito, se algo dentro de você reconheceu a verdade que foi falada aqui, eu quero convidá-lo a continuar comigo, porque o que você aprendeu hoje é apenas o começo. Há códigos ainda mais altos, há verdades ainda mais profundas, há técnicas ainda mais poderosas que eu tenho para compartilhar com você. Técnicas para manifestar abundância específica, para curar áreas específicas do corpo, para transformar relacionamentos, para dissolver bloqueios emocionais profundos, para acessar a orientação divina em cada decisão da sua vida. Tudo isso está esperando por você nos próximos ensinamentos. Então, se você quer continuar essa jornada comigo, se você quer aprender não apenas a teoria, mas as aplicações práticas que transformarão cada área da sua vida, inscreva-se neste canal agora. Toque no botão que diz seguir ou inscrever-se e ative as notificações. Porque toda semana eu trago um novo ensinamento, um novo código, uma nova chave para desbloquear o poder infinito que habita dentro de você. E se você conhece alguém que está sofrendo, alguém que está lutando, alguém que perdeu a esperança, compartilhe este vídeo com essa pessoa, porque o que você aprendeu aqui pode salvar uma vida, pode restaurar uma alma, pode reacender uma chama que parecia apagada. O conhecimento espiritual é uma luz que só cresce quando é compartilhada. Então, seja o canal através do qual essa luz chega a outros corações. Deixe um comentário abaixo me dizendo: Eu sou o meu milagre. Escreva isso, porque quando você escreve, você está reforçando a impressão no subconsciente. Você está declarando publicamente sua nova identidade. E o universo está observando, ele está ouvindo e ele está respondendo. Antes de ir, deixe-me deixar você com uma última verdade. Uma verdade que resume tudo o que foi dito aqui. O milagre não está vindo. O milagre já está aqui. Ele é você. Não uma versão futura de você. Não uma versão melhorada, mais digna, mais evoluída. Mas você, agora, neste exato momento, exatamente como você é.
porque a fonte criadora não espera perfeição para operar através de você. Ela só espera reconhecimento. E você, ao ouvir este ensinamento até o final, já deu esse reconhecimento. Então, caminhe agora na luz dessa verdade. Viva na certeza de que a inteligência infinita está guiando seus passos. Descanse na paz de saber que tudo, absolutamente tudo, está se alinhando ao seu bem mais alto. E lembre-se sempre: quando você se alinha à verdade de quem você realmente é, o impossível se torna inevitável. A escuridão cede à luz, a carência cede à abundância, o medo cede à paz. E o milagre que você esperava se torna a realidade que você vive. Que você caminhe pelo mundo como o farol que você é. Que você brilhe com a luz que sempre esteve dentro de você. Que você manifeste milagres não porque você é especial, mas porque você reconheceu a lei. E que cada dia da sua vida seja a prova viva de que você é o seu próprio milagre. Até o próximo ensinamento, meu amigo. Que a presença infinita guie você, proteja você e manifeste através de você todas as bênçãos que seu coração deseja. Inscreva-se, ative as notificações e venha comigo para o próximo código. A jornada está apenas começando e assim é.